Aqui é o Mestre Neri e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a escolha entre lances posicionais e lances dinâmicos. Então, primeiramente, o que é um lance posicional? O que é um lance dinâmico? Então, inicialmente, peguem essa posição, dão um pause no vídeo e pensa qual lance, qual jogada que vocês fariam agora com as peças brancas. Imaginando aí que você deu pause no seu vídeo, já imaginou sua jogada. Então eu vou te mostrar que numa mesma posição eu posso ter opções tanto dinâmicas quanto posicionais e ambas são boas, não quer dizer que uma vai ser superior à outra. Então vamos a algumas opções. A opção aqui dinâmica, a dinâmica eu posso dizer que quando a gente fala de jogo dinâmico é um jogo de ataque mesmo, é um jogo mais incisivo quando a pessoa joga de forma enérgica, né? Ela está atacando literalmente. Então, um lance dinâmico que nós temos nessa posição, podemos dizer que é o lance Dama G4. Isso é um lance bem dinâmico que essa posição tem, uma opção de lance dinâmico. E agora, vamos voltar aqui na posição. Tentem descobrir um lance posicional, né? Dê aquele pause no vídeo e procurem um lance posicional. Nessa posição, um lance posicional aqui que eu posso dizer que é o mais comum aqui jogado, poderia ser o movimento Rei H1. Qual que é a ideia do movimento Rei H1? É aquela ideia de tirar a dama da linha aqui da diagonal do rei, porque um lance que é muito normal nessa posição agora é jogar o movimento F4, inclusive é um dos melhores movimentos que essa posição dispõe, né? Jogar o lance F4, segura aqui o peão de E5, né? Quem sabe algum F5 aqui futuro, está bem apoiado pelas peças, né? E tem ideias de passagem de peça também. O F4 é um lance excelente, mas seria sim um lance posicional a pessoa se preocupar em tirar o rei H1. Ok, eu acho que F4 sem dúvida é o melhor lance, né? Mas vamos à sequência da partida. Na partida o jogador jogou um Dama H5. Esse é um lance muito dinâmico. Vez das pretas, mas vamos ver a ideia das peças brancas. O branco jogou Dama H5 porque tem uma diagonal aqui no rei e o branco está querendo fazer o lance cavalo toma E6. Eu vou fazer um lance aqui bizonho de preta, só literalmente passar, ver só para ilustrar, né? Então a ideia branca era mais ou menos essa, né? Bem fuleira a ideia, né? Mas é o que? Isso é um lance dinâmico, o Dama H5, né? É uma ideia de ataque, né? Ou seja, então o branco jogou Dama H5, as pretas naturalmente rocaram, porque ninguém quer ficar com esse rei no centro, em vez das brancas. Nesse momento, novamente, dê aquele pause no vídeo aí, qual seria o seu movimento? Imaginando que você deu pause, você pensou no seu movimento, vamos novamente às duas vertentes, entre um lance posicional e entre um lance dinâmico. Um lance dinâmico, eu acredito que possa ser inclusive o lance da partida, que foi o Torre 3. Torre 3 é um lance dinâmico, porque é um lance com ideias de ataque, né? E excelente movimento Torre 3, não tem nada de errado aqui. E agora, se eu perguntar nessa mesma posição que tem essa ideia do Torre 3, um lance posicional. Agora, eu posso dizer que fica difícil achar um lance posicional para aqueles jogadores que estão menos acostumados a pensar dessa maneira. Muitos falariam, rei H1 de novo, né? F4. O F4 eu posso dizer que ele é assim, ele chega a ser um lance dinâmico, assim. Eu acho que de novo é um excelente movimento, mas vamos tentar entender essa questão entre posicional e dinâmico. Primeiramente, para mim às vezes achar, né, um lance posicional, eu preciso muito mais do que só pensar em atacar. Eu tenho que pensar no que o meu adversário vai fazer na posição. Então, agora é a pergunta, né? Virando esse tabuleiro, eu sei que o lance é do branco, não esqueçam. Qual seria
a jogada preta aqui que vocês fariam nesse momento se fossem vocês? O que vocês fariam de pretos? Logicamente, lá durante um jogo você não pode virar o tabuleiro, mas o que vocês fariam? Dê aquele pause e imagina o que vocês fariam. Imaginando que você desse pause, você pensou o lance das pretas aqui mais lógico, né, com o intuito de buscar algum contra-ataque, de não ficar somente 100% na defesa, já que o ataque branco aqui é uma realidade e vai vir muito forte, o jogador das peças pretas deveria jogar um B4. Né? Esse lance aqui é um lance muito forte. Por que B4? Para criar contra-ataque na ala da dama. Se as pretas não jogarem B4, elas vão ficar simplesmente 100% voltadas à defesa do ataque que as brancas estão criando. Então vou voltar o tabuleiro para o nosso lado das brancas. Ou seja, então B4 é o único contra-ataque assim, mais lógico que existe nessa posição para as pretas. Movimentos como F6, F5, que até são comuns na defesa francesa, falham aqui. Porque se F5 aqui como exemplo, está caindo o peão de E6. Se F6 está caindo o peão de E6 e levando o duplo de cavalo de novo. Então esses lances não seriam possíveis. Ou seja, um jogador posicional aqui de brancas, muito cuidadoso, que sabe que tem uma vantagem de espaço aqui na ala do rei, devido a esse peão de E5 limitar bastante, sabe que tem um ataque promissor aqui, e ele não quer dar chance nenhuma ao seu adversário, ele teria aqui um movimento posicional muito interessante que seria o A3. O objetivo do movimento A3, barrar o contra-ataque das pretas, que é o lance B4. E o interessante desse movimento é que a pessoa pode falar assim, mas aí A3 eu vou jogar A5. Não pode jogar A5, o peão de B está caindo. Então se você jogar A5, aí que você nunca mais vai jogar B4 mesmo. Né? E aí o branco consegue barrar completamente esse contra-ataque aqui das peças pretas. Ou seja, o movimento A3 é fantástico nesse ponto de vista posicional. Ele barra o contra-ataque do adversário. Então, olha que interessante. Nós temos aqui um torre 3 dinâmico, muito bom, objetivo. Mas nós também temos um movimento com uma ideia fantástica, tão bom quanto torre 3, mas que tenta barrar completamente qualquer contra-ataque adversário, que é o A3. Então vamos continuar a partida. Ele jogou torre 3, as pretas jogaram dama C7. Eu acredito que nessa posição está muito ruim para as pretas, está difícil propor uma defesa, sim. O melhor movimento defensivo era, infelizmente, só voltar a dama, né, e ficar aqui na torcida do branco, errar mesmo, né, voltar a dama ali e se segurar como que pode, né. Exemplo, dama E7, esse torre 3 aqui, tá tudo ruim, tá tendo dama toma H6, né, com pressão. Tem que acabar tirando o rei mesmo, jogando o rei H8 aqui e torcendo para dar certo, porque a posição tá triste, né. Ou seja, essa era a melhor opção defensiva. As pretas não fizeram, as pretas jogaram um lance como dama C7. Tem até um objetivo que é bater no peão de E5. E agora, novamente, dê aquele pause, pense aí, lance branco. Qual seria a sua jogada de brancos? O branco aqui jogou na partida um lance muito dinâmico. Ele, apesar do peão estar ameaçado, ele jogou torre 3, G3, torre G3. O objetivo bem claro, né, que é um dama toma H6. Né, tem um objetivo claro aqui. As pretas estão numa posição realmente perdedora. Né, não temos lance salvador aqui nessa posição. Né, mas o interessante que é o que? Antes desse torre 3, né, que o adversário ameaçou o peão, etc., eu tenho um lance posicional, que eu posso continuar com todas essas ameaças, mas sem correr riscos, né? Que é um dos objetivos que a gente tem que ter. Por que acontece muito aquela famosa frase, nossa, tava o ganho, né, e perdi? Por que acontece muito isso? Porque às vezes as pessoas jogam de forma completamente dinâmica e não protegem nada, não evitam possibilidades adversárias a momento nenhum.
Então elas ficam simplesmente no ataque, 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 né? Se for fazer um esquema de jogo estilo futebol, o pessoal joga assim, 0-5-5, né? Joga só para frente, não pensa em nenhum momento na defesa. E da mesma maneira que elas ganham partidas fantásticas, ela também às vezes perde partidas frustrantes, né? Que estavam com um ataque maravilhoso e de repente, no primeiro erro ali, na primeira imprecisão que ela tem, ela cede um contra-ataque adversário, que é esse exemplo que nós vamos ver. Então o branco, por enquanto, está jogando perfeito, está com uma vantagem posicional aqui de ataque, aqui um dinamismo muito bom, mas nesse momento não custava nada jogar um lance posicional, né? Ou seja, o preto ameaçou o peão de E5, eu tenho tudo aqui preparado ainda, eu poderia jogar um lance posicional nessa posição, no lugar do torre G3 que foi jogado. Então, qual seria esse lance posicional? O lance posicional aqui que seria bem legal era o próprio F4, que eu posso chamar até de dinâmico, porque tem objetivos de ataque, né? Mas, gente, simplesmente eu segurei o peão, né? Torre de F, E1, também um lance posicional. Segurei lá o peão de E5, estou com meu torre G3 aqui, prontinho para fazer, partir para o ataque ali, né? Mas com a menor dor de cabeça, porque dessa vez o peão está mais bem protegido, ou seja, eu possibilito menos chances para o meu adversário ao realizar defesas como essa. Então, esse é um exemplo de um lance posicional, né? Então, acho que aqui F4, torre 1, todos os lances mantêm a vantagem branca e não cedem chances ao adversário. As brancas jogaram torre G3, que é excelente também, e aí as pretas jogou rei H8. Esse foi um lance, inclusive, assim, que tem lógica, tirou da frente, etc. E o branco aqui tinha uma sequência linda, né, para poder ganhar o jogo. Aqui, recomendo dar um pause no vídeo e calcular. Vou dar uma dica inicial: mate em 4 movimentos. Tente calcular todos os lances sem mexer as peças, né, sem chutar só o primeiro lance. Então, mate em 4 aqui, legal para as brancas. Vou mostrar já a sequência, não importa, não tem muito a ver com o nosso objetivo aqui do vídeo, mas esse momento de você parar o vídeo e pensar é muito importante. Então vamos lá. Rei H8, a sequência vitoriosa para as peças brancas era torre por G7. Torre por G7 eu ameacei basicamente dama toma H6, mate em 1. Né? Então, única, rei toma, seguido de cavalo E6 duplo aqui, lindo. Então, única, senão vou perder a dama e acabou a partida. Peão toma, dama G6 cheque, única novamente e dama mate, acabou a partida. Então, teríamos essa sequência, né, ganhadora, a mais precisa possível. Temos outros bons lances aqui, torre G6 é muito bom, cavalo por E6 também dá vantagem, né? Mas torre por G7 é o mais preciso. Ou seja, é o típico exemplo que o jogador dinâmico busca. Ele buscou uma sequência como essa. Mas esse sacrifício não é tão fácil de fazer na hora da partida. Afinal, é uma torre. Se eu errar esse sacrifício, eu vou perder uma torre e posso perder a partida se eu não ver a sequência completa. E muito menos ver o cavalo E6 seguido, né? Sem tocar aqui, sem mexer lá durante o jogo. Ver torre E6 seguido de cavalo E6 não é tão simples. Ou seja, então o jogador das brancas nesse momento cometeu a sua primeira imprecisão. Ele jogou aqui torre G4. Né? Torre G4 não entendi porquê, né? É um erro aí, sei lá, pode ser até uma soltada de mouse, assim, alguma coisa, né? Mas é um erro. Ou seja, ele não fez a principal sequência ganhadora. E nesse momento que ele deixa de fazer essa sequência ganhadora, ele simplesmente permite o contra-ataque para as pretas. Ou seja, estava tudo certo, tudo caminhando para uma vitória tranquila, mas tem aquele peão solto. Aí nesse momento as pretas fazem cavalo toma E5. E agora simplesmente desapareceu todo aquele ataque branco. O cavalo toma E5 atacou a torre, atacou o bispo. A dama também participa da defesa, não tem sacrifício, não tem nada. E aí o branco é obrigado a jogar torre G3.
leva cavalo, toma bispo, desapareceu o primeiro atacante, torre toma e simplesmente o ataque sumiu, né? Ou seja, é por esse motivo que eu trouxe a posição para vocês. Então a posição, quando a pessoa joga de forma excessivamente dinâmica, ela vai caminhando, bem caminhando, mas só que você tem que jogar sempre preciso. Uma mínima imprecisão que você tiver no meio do caminho, às vezes já possibilita a chance para o adversário, que é no caso aqui o cavalo por E5. E aqui o ataque desapareceu, as pretas já estão com um peão a mais, e a partida seguiu aqui com dama E7, o branco jogou um H4, tem objetivos tal, rei H7 até para ter um G6, expulsar a dama. E aqui o jogador das brancas já está inferior, ele deveria jogar algo como torre 1, tentar trazer mais uma peça para o jogo, né? Afinal a torre está ali só assistindo. Tem umas ideias bem remotas de cavalo F5, né? Tem o objetivo. E após aí torre 1, poderia ainda lutar aqui bastante, tem bastante jogo. Só que o branco seguiu loucamente, né, de forma dinâmica, jogando G4. E aí levou um G6, a dama saiu, dama por H4. E a posição branca é desesperadora. O rei está aberto, 2 peões a menos. E aí a partida seguiu aqui mais um pouquinho, que não importa muito. Simplesmente um desastre aqui e foi a vitória das peças pretas, né? Ou seja, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Para a gente perceber que nós temos esses lances dinâmicos e posicionais, e também para a gente perceber que a gente não pode sair de forma dinâmica excessivamente atacando muito. Eu, quando não tinha esse conhecimento, né, eu já perdi muitas partidas assim, jogava de forma extremamente agressiva, dinâmica, né, sendo que eu poderia fazer lances posicionais bem simples, mantendo minha vantagem ou mantendo minha posição igual, né? Eu não precisava de me arriscar excessivamente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí seu comentário. Pretendo aí estar trazendo outros vídeos sobre esses temas, né? De lances posicionais, lances dinâmicos, falar um pouquinho dessa parte estratégica que é muito rica aí e muito importante para todos. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, compartilhem o vídeo e até o próximo.